Eu sempre tive muita vontade de ver o mundo, né? De viajar, de morar fora. Acho que muito disso talvez tenha vindo do meu avô, com quem eu fui criado aqui em Brasília. E meu avô não parou até perto dos 50 anos, quando ele veio para Brasília trabalhar como pioneiro na construção da capital. E até lá ele foi de seminarista a fundador de uma escola rural, e eu cresci ouvindo histórias disso e de muitas outras coisas. Por outro lado, eu fui também sempre muito cauteloso, muito receoso, talvez até mesmo medroso. E, e no fim das contas, o caminho de saída que eu acabei achando foi um caminho mais conservador. Quando eu estava estudando matemática na Universidade de Brasília, eu percebi que sair para estudar, para fazer o doutorado, era uma possibilidade. Então, eu corri atrás disso. E em 2008 eu parti para os Estados Unidos para poder estudar na Universidade de Rutgers, em Nova Jersey. Eu concluí o doutorado em 2014, tive outra oportunidade de morar em outro lugar, fui para a Dinamarca, trabalhar no departamento de matemática da Universidade de Copenhague como pesquisador. E ao longo desses anos todos, eu, claro, que tive muitas oportunidades de viajar e de conhecer um bom pedaço do mundo. E não só isso, como também conhecer gente do mundo todo através das mais diversas iniciativas com as quais eu me envolvia, como, por exemplo, a Semana de Orientação para Estudantes Estrangeiros, que acontecia todo ano na Universidade de Rutgers, da qual eu era voluntário, participava como voluntário. Isso era um programa que se dava para acolher os cerca de 1.500 alunos chegando de fora todo ano. Só que quando o tempo foi passando, eu percebi que por mais enriquecedoras que todas essas experiências tenham sido, elas estavam sempre pautadas pelo contexto institucional no qual eu estava inserido, né? Que, por assim dizer, filtrava quem seria digno da minha atenção e confiança. E eu fui começando a sentir um pouco mais falta de ter um contato mais direto, mais autêntico, mais roots com o estranho. Como que seria me encontrar com uma pessoa que não estava me esperando e que eu também não estivesse a esperando. Quando eu estava morando em Copenhague, nos 2 anos que eu morei na Dinamarca, eu usava praticamente todo o tempo que eu tinha de férias e às vezes até mesmo em final de semana para poder refrescar a cabeça, e eu fazia isso, eu comecei a fazer isso viajando de bicicleta. Isso era muito fácil de fazer lá pela Escandinávia, pelo norte europeu. E com isso eu fui montando essas viagens. Naquela época elas eram bem curtas, elas duravam de 2 a no máximo 10 dias, e eram a maneira de retiro. Eu desligava meu celular e me desconectava do mundo e voltava 1 ou 2 semanas depois para trabalhar. Mas com isso eu fui montando um kit de cicloturismo e adquirindo uma experiência que quando terminou meu contrato com a Universidade de Copenhague, eu resolvi que seria dessa forma que eu iria buscar esse contato autêntico com o mundo. Então eu parti no que naquela época teria sido a maior aventura da minha vida, e parti de bicicleta de Copenhague rumo a Istambul. Nessa viagem eu passei por 10 países, 8 desses países eu nunca tinha visitado, sabia muito pouco a respeito deles, exceto o ocasional preconceito, o estereótipo, né, que você tinha. As pessoas falavam para mim: você vai passar pela Sérvia, mas você não lembra do que eles fizeram com os croatas. Mas, enfim, eu fui, me entreguei nessa viagem, e as pessoas me perguntavam muito se eu tinha medo, tanto antes, quanto durante, quanto depois até da viagem. E provavelmente pelo fato de eu estar fazendo isso sozinho. E, enfim, no dia 10 de novembro de 2016, por exemplo, que por coincidência teria sido o aniversário de 102 anos do meu avô, se ele estivesse vivo. Eu pensava muito nele durante a viagem. Esse foi um dia que muitas das apreensões, eu tinha medo, e muitas das apreensões que eu tinha, por acaso, convergiram nesse dia. Foi um dia que começou super frio, chuvoso, nublado,
e eu tinha uma montanha de 1.000 metros de altura para transpor entre a Sérvia e a Bulgária. Tinha a própria fronteira para cruzar, e eu estava apreensivo com isso porque nessa época era enfim, foi a época, o auge da crise dos refugiados, né? Depois piorou, mas já existia muita tensão, especialmente em fronteiras de fora da União Europeia para dentro da União Europeia. E para fugir de uma coisa que era também um dos meus maiores medos, eu peguei uma estrada menos movimentada para evitar o trânsito. Então eu estou lá subindo essa montanha vagarosamente, tentando não morrer do coração, né? E num determinado momento, um dos poucos carros que passaram por mim naquele dia é um carro que passa com um monte de marmanjo dentro. E eles passam devagar por mim, meio que olhando para mim, olhando um para o outro, apontando, rindo. E aí eles passam e param bem na minha frente, assim. E eu falei, pronto, vai ser... vou ser roubado, vão me bater, vão me deixar largar aqui no meio do nada, né? E aí, não sei como nem porquê, eu parei também, assim, e fui lá meio que já para negociar os termos da minha rendição. E eles desceram do carro super entusiasmados com a minha presença naquele lugar tão improvável, vieram me perguntar o que eu estava fazendo, quem que eu era, de onde que eu estava vindo, para onde que eu estava indo, o que eu estava fazendo. E um deles falava um pouco de inglês, né? Foi assim que a gente conversou. E enfim, perguntaram se eu precisava de água, se eu precisava de comida, se eu precisava... Me ofereceram até cerveja. E a gente partiu nesse tom amistoso que você vê aí na foto, né? E além desses encontros que aconteciam ao longo do dia na minha viagem, eu precisava muito sempre de ajuda na hora de dormir, porque eu estava viajando com relativamente pouco dinheiro. Então, quando eu não encontrava uma florestinha onde eu pudesse armar minha barraca, eu começava a bater na porta das pessoas perguntando se alguém podia me ajudar. Quando não me convidavam para ficar dentro de casa, jantar com eles e me oferecer café da manhã e me dar comida para levar na estrada no dia seguinte, me ofereciam pelo menos um quintal, como essa fazenda na Hungria, ou esse outro quintal na Croácia, onde eu acabei fazendo um amigo com quem ainda me correspondo até hoje. E uma curiosidade para mim é que eu nunca ouvi não de um posto de gasolina, apesar de que eu nunca tentei colocar gasolina num posto de gasolina, mas enfim. Quando eu cheguei em Istambul, né, depois desses pouco mais de 2 meses na estrada, eu estava com a minha esperança na humanidade renovada, encantado com a experiência que eu tinha tido na estrada, e eu decidi que ao invés de voltar e dar continuidade à carreira acadêmica que eu vinha traçando, eu queria, na verdade, ver mais disso, de pessoas de outros lugares, e não só isso, como também começar a compartilhar isso um pouco mais, né? Como eu tinha falado, as viagens que eu fazia quando eu comecei a viajar de bicicleta eram viagens muito pessoais, mas quando eu terminei a viagem para Istambul, eu tirei um tempinho para me organizar um pouco, para continuar fazendo isso, abri um blog onde eu comecei a contar a minha experiência vagarosamente, e desde então já fiz alguns outros rolês. Passei mais 154 dias na estrada, visitando basicamente outros países do leste europeu que eu não tinha contemplado com a minha viagem para Istambul. Durante essa viagem, eu acabei passando por uma cidade na Ucrânia chamada Lviv, onde eu fui hospedado por uma moça que depois virou uma grande amiga, e enfim, eu acabei voltando para lá e pulando algumas etapas aí na história, a gente se casou. Meio que como lua de mel, porque ela é também meio doidinha. E a gente saiu da Ucrânia de carona até Lisboa, tomamos um avião para o Brasil e fizemos um rolê aqui pelo Brasil, visitando família, amigos, um monte de gente que eu já não via, basicamente desde muito antes até de eu sair. E aí, né, as pessoas me perguntam, mas não é perigoso? E está aí de novo o Amir Klink, que no livro 100 Dias Entre Céu e Mar, que ele descreve a travessia dele solo do Atlântico a remo. Ele começa o livro falando que o maior risco que ele correu durante esse projeto todo foi o risco de não partir.
E eu passei tanto sozinho quanto viajando com a minha esposa, passei por vários perrengues e diversas coisas na estrada, assim, perrengues pessoais e enfim. Mas todos os encontros que eu tive e que nós tivemos juntos também foram de neutros a incrivelmente positivos. Todos esses problemas que eu não dava conta de resolver, sempre aparecia alguém para me ajudar. E então, isso agora é um projeto que está no começo, né? A gente está terminando essa viagem pelo Brasil e volta para a Ucrânia daqui umas 2 semanas para descansar um pouco e processar um pouco do que tem acontecido. E, depois disso, a minha ideia é mesmo continuar dando seguimento a isso. Quem tiver interesse, o próximo projeto ainda não está definido, mas quem tiver interesse em acompanhar essa jornada e o que vier pela frente pode estar convidado a visitar o meu blog. A minha esposa, eu vinha escrevendo em inglês, mas eu vou traduzir tudo que eu escrevi no blog para o português e continuar escrevendo em português. E minha esposa escreve em ucraniano, mas tem sempre um tradutor online aí. E aqui eu não tive tempo de falar muito dos aspectos técnicos disso, mas se algum de vocês aí tiver interesse em fazer um rolê desse tipo e quiser saber mais sobre isso, também pode se sentir à vontade para me escrever. Então, obrigado aí por todo mundo que fez o esforço de vir hoje à noite e espero que vocês aproveitem o resto.